Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro encontro aqui na Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região. Hoje é quarta-feira, 6 de maio de 2020, e é dia de nós discutirmos a medida provisória 936, sobre técnicas de enfrentamento da pandemia na área trabalhista. Bom dia, espero que tenhamos uma ótima oportunidade de discussão. Estou bastante feliz com essa sequência de atividades na EJUDE 5 e reitero meu agradecimento ao corpo diretivo da Escola Judicial. Reitero meu agradecimento à audiência qualificada que nós tivemos nesses 2 dias, a qualidade das perguntas e a oportunidade que me deram para eu me dirigir ao estado da Bahia. Hoje o assunto talvez seja mais denso, mais tenso, porque nós vamos falar de redução salarial e suspensão do contrato, inclusive, né? Mas isso não significa que aquelas 8 alternativas da medida 927 fossem suaves, que eram medidas também capazes de perturbar bastante a ordem e a, a rotina dos trabalhadores, com bancos de horas excepcionais, com situações de férias bastante complexas e situações de deslocamento de trabalho para domicílio, por exemplo, né? A audiência está bastante completa, cumprimento a todos, agradeço ah, as manifestações de apreço e as os votos ali de êxito que me enviam, os colegas juízes, os servidores e todos que nos acompanham pela EJUDE 5. Bom, temos um longo trabalho pela frente para anunciar o meu plano, o meu fluxo aqui de comentários. Conforme eu comentei, provavelmente na segunda-feira, nós teremos que fazer uma divisão da medida provisória 936. Vou me concentrar hoje nas peculiaridades e nos parâmetros da redução salarial, redução de jornada e redução de salário, e também nas questões de suspensão do contrato, que nada mais é do que uma redução levada a extremo. Nós veremos que a redução pode ser feita em 3 faixas, pequena, média e grande, e a suspensão seria, portanto, a faixa gravíssima, o quarto degrau de redução a zero, portanto. Né? Aí, no dia de amanhã, ao encerramento desse ciclo, nós discutiremos especificamente o chamado benefício emergencial, que nada mais é do que o seguro-desemprego levado para dentro do contrato de trabalho. Uma forma usada mundialmente de antecipar a rede de proteção das políticas públicas, normalmente conhecida por auxílio-desemprego, seguro-desemprego, para a constância do contrato de trabalho, de modo que se consiga é, enfrentar a turbulência com melhores condições, evitando a rescisão contratual, que depois provavelmente geraria mais dificuldade quando da retomada, uma grande expectativa da retomada. Essa técnica é utilizada para as diversas circunstâncias de desequilíbrio econômico, crise financeira setorial, local, nacional, mundial, neste caso. Então, não é a primeira vez que se usa, mas talvez a oportunidade que nós tenhamos com maior dimensão, maior alcance de pessoas e com a maior urgência, maior relevância para tanto. Peço a paciência dos senhores que os temas mais candentes sobre garantia de emprego e sobre alguma compatibilidade do benefício emergencial com segundo emprego, com é, é, a possibilidade dele ser já um aposentado, tudo isso ficará para amanhã, porque é o benefício emergencial que deflagra a garantia de emprego. Então, como eu gostaria primeiro de falar sobre os percalços, os parâmetros para redução de jornada, e só depois falar do benefício emergencial, as questões sobre garantia de emprego e multas e consequências do descumprimento do combinado ficarão para o nosso último encontro, amanhã, quinta-feira, dia 7 de maio. Então, vamos começar a falar sobre a redução salarial
e a suspensão do contrato de trabalho. Bom, a plateia é bastante versada que redução salarial não é um assunto criado pela medida provisória 936, é um assunto que deita raízes na história do direito do trabalho. O que nós temos que considerar são as peculiaridades, a forma como essa redução é feita, porque desnecessário grande esforço para saber que redução salarial impacta profundamente não só na vida do trabalhador, como impacta também no equilíbrio do contrato, né, no equilíbrio do pactuado, e até mesmo na produção, na produtividade, haja vista a retração econômica profunda que se abaterá sobre o empreendimento, sobre a atividade qualquer que seja. Começo lembrando, mais uma vez, talvez seja a 10ª vez que eu repito, que nós estamos falando só de uma medida provisória, de uma redução durante a época de pandemia. Então, o que quer que seja ajustado terá que ser concentrado entre os dias 20 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020. A medida provisória eventualmente pode caducar, pode virar lei, mas os efeitos dela terão que ser honrados. Pessoas que tiveram a iniciativa de fazer a redução de jornada em abril ou maio, e conforme alguns colegas comentaram nos nossos últimos encontros, eventualmente, pode até ter uma pessoa que fez o combinado só dia 15 de julho, por exemplo, 15/7, para projetar por 60 dias, que é o prazo máximo da suspensão, e 90 dias, que é o prazo máximo da redução. Então, nós podemos ter uma espécie de ultratividade da medida provisória. Eu até gostaria de abrir um parênteses, que eu recebi de uma pessoa que tem bastante conhecimento do processo legislativo, o cálculo exato da data da vigência, que eu acho que eu estava devendo para vocês. A medida provisória 927 vai até 4 de agosto, porque serão descontados os 15 dias de recesso. O Congresso Nacional terá recesso de 17/7 a 1º de agosto. Então, a medida provisória dos últimos dias, a 927, ela foi publicada no domingo 22 de março de 2020, e os 120 dias contados na ponta do lápis e descontado o recesso expira em 4 de agosto, é a data final. Então, voltando aos nossos encontros, até o dia 4 de agosto, o empregador ainda poderá conclamar o empregado ao banco de horas de 2 anos. Então, o 4 de agosto projetará até aquele mês de junho de 2022. E até o 4 de agosto também poderá deflagrar férias diferenciadas, poderá propor home office. O fundo de garantia já era, porque foi pré-fixado em 3 meses, como eu falei ontem, março, abril e maio. A medida provisória de hoje, a 936, ela é um pouco tardia, né, em relação a essa conta. Ela está 10 dias atrasada, ela veio no dia 1º de abril de 2020. Então, o prazo fatal dela é 14 de agosto. 14 de agosto de 2020, já depurado o recesso do Congresso Nacional. Ontem, nos jornais, eu já li uma notícia de que os deputados federais, na tramitação da medida provisória, estão empenhados que ela vire lei, que seria bastante traumático se ela desaparecesse nesse percurso, mas na conversão de lei, que eles falam projeto de conversão, né, eles pretendem colocar uma trava mais para frente nessas datas. Vamos ver como funciona. A lei pode fazer, porque lei, como nós sabemos, lei é por prazo indeterminado, então talvez eles consigam esticar. Eles pretendem, segundo notícia de jornal, fazer 2 alterações cronológicas. Uma seria deixar com que essas técnicas se estendessem por mais 6 meses, e a outra seria alargar tanto os 90 dias de redução de jornada, quanto os 60 dias de suspensão contratual. Acho que nas manifestações, uma colega chegou a escrever isso. O Brasil tem essa capacidade de que o provisório vai virando definitivo, né? Eu tenho muita preocupação porque é redução drástica, é alteração profunda da vida dos trabalhadores e das empresas, então não vejo com bons olhos que a gente pense em deixar isso para sempre, ainda que a pandemia realmente impacte de modo profundo nas nossas vidas, uma redução e uma suspensão são momentos de turbulência, não deveriam ser o novo
normal, né, o novo ordinário. Acho que o governo federal não vai concordar com uma dilação ad eterno, porque envolve dinheiro público, né? O seguro-desemprego usado para dentro do contrato de trabalho talvez exaura as finanças públicas. Nós precisamos ter bastante consciência sobre a forma como esse adiantamento é feito, né? Tem sido feita. Então, o primeiro recado é apenas um recado cronológico. É um recado para lembrar que, a depender da medida provisória, os efeitos têm que se protrair dentro do período de pandemia e, ainda que ele se projete para fora de uma eventual caducidade, os prazos máximos são 90 dias de redução salarial e 60 dias de suspensão. Dá para decorar. Eu decorei assim: 90 dias é o mal menor, que são as reduções, as faixas de redução, e um prazo mais curto, como 60 dias, para o caso mais grave, que é a suspensão total do contrato sem nenhum salário, sem salário. Então, memorizemos juntos o 14 de agosto como sendo a data da terminação da, do prazo de vigência da medida provisória. Eu fiquei devendo essa resposta, eu cheguei a calcular 1º de abril, portanto, morreria em 1º de agosto, 31 de julho, alguém falou ali 29 de julho, mas devemos respeitar o prazo do recesso legislativo, então, 14 de agosto. Bom, começo fazendo um comentário sobre o alcance da medida provisória quanto aos trabalhadores. Trabalhadores que podem usufruir, ou empregadores que podem lançar mão desse sistema. Eu já tangenciei esse assunto ao dizer que a medida anterior, 927, era a mais ampla possível, que pegava até estagiário, que é uma figura não destinatária dos direitos trabalhistas, aprendizes, entes públicos, brincamos com relação a Canindé, a Caetité, que é um município com estatutários, mas fizemos comentários sobre isso lá na comarca de Guanambi, mas agora é diferente. A 936 é uma medida provisória mais restritiva. De plano, ela já não vale para entes públicos, de administração direta ou indireta, de qualquer dos níveis da organização da federação. Por quê? Houve uma dúvida se poderia haver empréstimo do governo federal subsidiando esses salários, oferecendo seguro-desemprego na constância do contrato de trabalho para ajudar prefeituras e unidades da federação. Já geraria um grande debate sobre essa transferência de recursos. Então, conquanto os servidores públicos seletistas são elegíveis ao benefício do seguro-desemprego, eles não são elegíveis ao benefício emergencial custeado pelo seguro-desemprego. Portanto, ficaram de fora já vastas camadas da população economicamente ativa. A administração pública direta e indireta estão fora. Isso não significa que o prefeito não poderá, ou a autarquia, ou a Petrobras, ou a Caixa Econômica, ou as entidades públicas em geral, não poderão fazer algum tipo de redução de salário e jornada, mas para isso não poderão se valer da medida provisória 936, que propõe uma simbiose, um fino equilíbrio entre a redução e a inserção do sistema do seguro-desemprego. Se quiserem fazer, terão que se valer da negociação coletiva nos velhos moldes do artigo 7º, inciso 6º. Essa é uma questão curiosa, porque as pessoas falam tanto do benefício emergencial, mas se esquecem que ainda continua a valer, ainda existe no Brasil existem outras formas de enfrentamento da crise. Como eu citei ontem e antes de ontem, a transformação do trabalho integral em trabalho parcial ou a redução com a ajuda do sindicato. Como diria a Mauri Mascaro Nascimento, chamar o sindicato para ajudar na administração da crise. Outra observação, que é objeto de muita discussão, é se essas duas medidas provisórias que nós estamos tratando, elas têm como destinatárias as empresas que estão em crise aguda, ou se elas poderiam ser utilizadas por todas
às empresas brasileiras. Essa é uma questão interessante, porque em nenhum momento as medidas provisórias restringem o acesso. Elas não falam assim, hospitais que estão superlotados não podem utilizar. Nós não podemos partir da premissa de que algumas atividades econômicas estão tranquilas e outras estão aflitas e fazer um corte. O legislador não fez esse corte. No início, quando eu comecei a ler as medidas provisórias, eu pensei que a gente poderia ser severo quanto a isso, tanto a magistratura, quanto a fiscalização, quanto a própria advocacia, não permitir que um supermercado lotado aderisse a essas medidas provisórias. Uma farmácia que continua vendendo os medicamentos, uma fábrica de álcool que continua em grande movimentação. Mas depois começaram a chegar meus conhecimentos e eu comecei a a entender melhor, nós podemos tranquilamente ter um supermercado cheio e uma fábrica de álcool movimentada, mas que paralisaram serviços de apoio, que não tem necessidade de pessoas nesse momento no setor de vendas, ou que está fechado o almoxarifado, uma fábrica de álcool que, fiquei sabendo, teve que parar porque não chegou o fornecedor, então teve uma quebra na sequência da produção. Nem todos os supermercados estão cheios, alguns bairros periféricos, algumas cidades mais vulneráveis. Então, nós não podemos partir da premissa de que a atividade econômica está surfando no lucro e a outra está sofrendo. O que o legislador fez foi uma pequena ressalva aqui na medida 936. Ele disse assim: em princípio, as empresas podem utilizar da maneira mais sábia essa redução. Ninguém reduz jornada e salário estando em linha de produção intensa. Mas nós não podemos chegar ao ponto de invadir ou de prejudicar os serviços essenciais. Essa é a única ressalva que é feita na medida 936. Ela omite quais empresas poderão utilizar, mas ela restringe a utilização se for a empresa elencada no rol das atividades essenciais. O rol mais clássico, mais conhecido, mais usado, temos orgulho de dizer que é uma lei trabalhista que traz, é a lei de greve, aquela lei de 1989. Sempre que você tiver dúvida numa peça jurídica, numa sentença, num debate, apoie-se na lei de greve. Ela é uma lei já com seus 30 e poucos anos, é, uma lei testada e aprovada, então ela não tem excessos de colocar atividades duvidosas lá, e ela também não é tão enxuta, tão cínica, a ponto de dizer que nada é essencial, ou que tudo é essencial. Então, vocês conhecem já de outras épocas a Lei 7783, de greve. Ela tem lá os serviços de águas, os serviços de eletricidade, os serviços funerários, os serviços de informática, até mesmo. Agora, foi complementada a relação de serviços essenciais com decretos aqui de 2020. Nada menos do que 3 decretos foram feitos, né? Foi feito 10.282, depois foram complementados. Geraram algumas dúvidas, por exemplo, colocaram serviços religiosos ali no meio, depois colocaram serviços de funilaria e mecânica, mas são decretos que estão em vigor e que complementam o raciocínio da medida provisória 936. Então, tecnicamente, uma igreja, uma funilaria, uma empresa de informática não podem acessar a medida 936 para dizer que vão reduzir jornada e salário, porque são consideradas atividades essenciais. Está escrito, ressalvada a preservação das atividades essenciais. Não sei se o decreto quis fazer uma provocação ou essa disputa de poder executivo nacional e local, mas o raciocínio é esse, a 936 pede para restringir o acesso para as atividades essenciais. Alcança rurais, alcança terceirizados, alcança domésticos. É difícil lidar com redução de jornada no ambiente doméstico? Dificílimo. Lidar com suspensão é dificílimo, mas a norma não pode barrar os domésticos, nem os rurais, porque eles são elegíveis ao seguro-desemprego, eles também são destinatários da norma. Daí porque o alcance é para todos, urbanos, rurais e domésticos. Vale para o aprendiz? Vale porque o aprendiz é um contrato de trabalho com cláusula especial. Podemos imaginar um aprendiz com suspensão?
Eu considero ainda difícil, porque o grau, a técnica educacional é importante, precisamos ver como são essas aulas, o que foi combinado, se teve suspensão, se ele tem dignidade de fazer o serviço em casa, né, tanto o serviço quanto a aprendizagem, mas, de qualquer maneira, a própria norma se antecipa para dizer que, como ele é elegível ao seguro-desemprego, não há um óbice formal. Depois podemos ter alguns problemas de conteúdo. Então, talvez seja melhor que os aprendizes não fossem colocados totalmente em disponibilidade, talvez uma redução de 25%, ou verificar se ele pode alternar dias de trabalho. Não há uma resposta única para essa situação. E, por fim, para terminar, quase por fim, faltam 2 itens. Para quase concluir essa questão do alcance, gostaria de lembrar dos trabalhadores contratados a tempo parcial, que também podem ter a jornada reduzida. É uma situação estranha que uma pessoa tenha jornada de 4 horas e depois ainda venha ser chamada a reduzir, mas a gente não pode fechar também essa possibilidade. Uma secretária, um recepcionista de consultório médico, o médico atende em hospitais, atende em cirurgias, e ele só atende 4 horas por dia no consultório, de segunda a sexta. Então, já contrata recepcionista para 20 horas por semana, na forma da lei, atende às exigências do artigo 58-A e demais disposições da CLT. Vem a pandemia, o médico diz que só vai abrir, por exemplo, 2 dias por semana ou 3 dias por semana, e combina a redução para 10 horas por semana, por exemplo, né? A metade de 20, por exemplo. Então, nós não podemos impedir que os trabalhadores a tempo parcial também sejam elegíveis a essa redução, para a preservação do emprego, esperando que o médico depois possa abrir o seu consultório amplamente e não faça aquelas consultas só com hora marcada, de 2 em 2 horas, e já tem médico usando, inclusive, as teleconsultas, né? Para terminar, vamos lembrar da realidade do contrato de trabalho intermitente. Esse seria um assunto intrigante, se a norma tivesse liberado total ou se a norma tivesse silenciado. O trabalho intermitente já é, por si só, uma situação extraordinária, porque a pessoa pode ficar em, sem serviço durante um mês inteiro. Haveria um grau de constrangimento ou de ironia se eu dissesse que a pessoa que já está em casa sem ser chamada há 2 ou 3 meses, eu digo que houve a suspensão do contrato e ela ficará sem ser chamada no próximo mês. Então ela fala, bom, só mudou o nome, porque eu estou sem serviço antes e agora estou sem serviço pela medida provisória 936. E geraria uma outra dificuldade para saber se agora ela pode receber o seguro-desemprego, sendo que a situação fática não mudou, continua sendo uma pessoa sem serviço. O intermitente estava pronto para fazer uma grande confusão. Então, o legislador se apressou e disse que o intermitente não é destinatário desta norma, nós não podemos ser cínicos de dizer que vai reduzir 25, 50 ou 70% da jornada de uma pessoa que já não tem jornada conhecida. Então, ele foi excepcionado da norma, e para não ficar na angústia da falta de percepção de valores, e a carteira de trabalho dele está registrada, então ele nem conseguiria dar acesso a outros benefícios, criou-se a figura de um auxílio emergencial só para o intermitente. O valor é de R$ 600. Então, ele é um valor idêntico a esse que nós temos acompanhado dramaticamente nos jornais todos os dias, o auxílio emergencial para os informais, para os autônomos, para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Mas só o valor é o mesmo, não é a mesma natureza jurídica, porque são R$ 600 com carteira de trabalho assinada, né? E os trabalhadores que estão sofrendo nas filas da Caixa Econômica Federal são pessoas sem carteira de trabalho assinada. Então, são intermitentes, formalizados, mas que estão em situação de vulnerabilidade sem chamado. Para eles, foram concebidas 3 parcelas de R$ 600, como auxílio emergencial. É o nome que se deu, igual ao nome do auxílio emergencial dos informais. A portaria do Ministério do Trabalho, que foi feita no dia 22 de abril, para tentar regulamentar alguns itens da medida provisória, considera que não se pode acessar esse benefício se a pessoa foi contratada depois da medida provisória, porque
Parece, por portaria do Ministério da Economia, que seria uma fraude. Não sei se vocês acompanham o raciocínio. Sai uma medida provisória dia 1 de abril, dizendo que intermitentes têm direito aos R$ 600. Então, poderíamos pensar numa fraude ou numa ingenuidade de uma empresa que contrata 50 intermitentes e não os chama, só registra na carteira. Eles iriam todos para esse benefício chamado auxílio emergencial. Então, a portaria fechou as portas para essa possibilidade, dizendo que só podem ser os contratos firmados antes do dia 1º de abril de 2020, para evitar qualquer deturpação. E já que eu toquei nesse assunto, antecipando-me a uma explicação de amanhã, a portaria do Ministério da Economia também diz que o benefício emergencial só é acessível para trabalhadores contratados antes do dia 1º de abril, porque eles não imaginam que uma empresa vá contratar uma pessoa no dia 15 de abril, ou hoje, que é dia 6 de maio, que ninguém está contratando, está todo mundo mandando embora. Ela contrata e, na sequência, faz redução de jornada. Então, eles fizeram um raciocínio de que quem contrata agora está bem. Isso não consta da medida provisória, mas como, eu repito, assim, a gente até poderia questionar que portaria não poderia criar novos espaços de discussão, mas o raciocínio é o seguinte: como há uma subvenção pública, o seguro-desemprego foi chamado a concorrer com essa época de vulnerabilidade, o próprio seguro-desemprego obstou e disse assim: se for para você contratar para depois ir para o seguro-desemprego, é melhor não contratar. Não conte com esse recurso para pessoas contratadas em maio de 2020. Bom, sejamos sinceros que existe um grau de razoabilidade nessa premissa, né? Não vi ninguém ainda alegar a usurpação dos poderes pela portaria, que ela seria, nesse caso, ilegal por ter criado novas formas de restrição de acesso ao benefício emergencial. Quem vai pagar o pato é um trabalhador ou uma empresa que der o azar, que der errado, que ela achou que tinha uma brecha ali para perseguir, ela achou que era importante manter aumentar a produção da cozinha, porque o delivery está indo bem, contrata novos cozinheiros e vem um lockdown, ou vem um fechamento total, ou vem uma segunda onda do coronavírus. Aí talvez a portaria tenha que ser revista, né? A portaria de 22 de abril, Ministério da Economia, né, através da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. O número da portaria é 10.486, se não me engano, mas o número não é o mais importante. É só vocês saberem que o Ministério da Economia tem tentado equacionar esses dados. Bom, até agora eu fiz, portanto, uma apresentação de quem são os trabalhadores destinatários dessa norma. Não falei ainda da redução salarial. A redução salarial é delicada e exige bastante cuidados, né? A colega Karina colocou, o número está certo, 10.486, do dia 22 de abril. O colega Maurício fala: os empregadores fora da MP podem fazer redução de jornada e salário pelo sétimo, sexto da Constituição ou o 58-A. Não há violação ao 468, Maurício, se nós seguirmos os cânones da redução da transformação de integral para parcial estão em vigor há muitos anos, mas lá consta aqui a essência formal do empregado, né? E lá consta, vamos até pegar um 58, faz tempo que eu não leio, de vez em quando a gente lê e descobre, né? Lá consta aqui a essência formal do empregado e originalmente constava a negociação coletiva obrigatória, né? O 58-A foi feito por medidas provisórias na crise russa. Já era importante a redução lá em 1998, né? Regime parcial, aí ele faz um longo arrazoado do regime parcial. Agora, na reforma trabalhista de 2017, passou a 26 horas, né? Aqui, cadê parágrafo? Aqui, parágrafo 2º. Para os atuais, artigo 58-A da CLT. Parágrafo 2º, Maurício. Para os atuais empregados, a adoção do regime de tempo parcial será feita mediante opção
manifestada perante a empresa. Então, em princípio, o empregado que opta, mas é óbvio que nós sabemos que não existe capacidade de resistência, né? Na forma prevista em instrumento decorrente de negociação coletiva. Como eles colocam a negociação coletiva como pilar para a transformação do contrato integral em contrato parcial, é como se o legislador lavasse as mãos. A negociação coletiva terá condições de prever os detalhes disso. Né? É curioso que esse parágrafo ele está em vigor desde 2001 por medida provisória, porque ainda vigorava na época a permanência da medida provisória se não fosse votada. É isso. Artigo 58, parágrafo 2º, letra A, parágrafo 2º está em vigor, não foi mencionado pela medida provisória 927, mas é uma técnica de enfrentamento de crise. Empresas existem que fazem isso, não devem satisfação ao governo, só ao sindicato, se houver essa negociação coletiva, não tem benefício emergencial, não tem alteração, não tem garantia de emprego, pode ser permanente, não precisa ser provisório, é uma outra técnica de enfrentamento de crise ou de manutenção de postos de trabalho. O empregador, já vi empregadores idôneos, rígidos, dizendo assim, eu não tenho condições de ter 20 empregados, teve retração. Ao invés de mandar embora 10, eu pergunto ao sindicato, aos trabalhadores, se aceitam trabalhar meio período todos, dividindo 4 mais 4. Às vezes dá certo. Não é tão fácil porque lida com seres humanos, lida com salários, de responsabilidades de pais de família, mas é um artigo para ser refletido. Eu gostaria um dia, não sei se nessa vida eu consigo ainda, trabalhar numa advocacia de consultoria para procurar soluções criativas em busca da dignidade, desse equilíbrio. E a gente às vezes se esquece, porque tudo dá tanto trabalho e não nos ensinam com clareza. E o colega Maurício tocou no assunto, aí eu me empolguei de falar do artigo 58-A. Mas deixa isso de lado, era só um reforço, e ah, eu queria ter certeza que está escrito mediante opção do empregado por instrumento. É uma medida provisória antes da emenda constitucional 32, como o colega diz, então era um artigo 62 diferente, não sei se vocês lembram das nossas faculdades, não havia essa história de MP de 60 dias renovado por mais 60, né? Eram 30 dias e ela ia renovando ad eternum. Mas aí fizeram uma jogada lá na emenda 32 e as medidas anteriores tiveram o direito de permanecer para sempre. Nada é para sempre, mas às vezes parece que as medidas provisórias são para sempre. Né? Então, foi assim que o artigo 58-A ficou para sempre. Então, agora vamos falar especificamente da redução de jornada. Redução de jornada é um mal necessário em situações de crise, ninguém reduz a jornada na fartura, na prosperidade, e consta da CLT. A redução de jornada, muitos nem se lembravam que consta da CLT, consta do 503 da CLT. O 503 fala que a redução de jornada deve decorrer de força maior ou prejuízos severos, fala que o teto é de 25%, o piso é o salário mínimo, abaixo disso não passa, e, surpreendentemente, é uma redação original, né, de 1943, não fala de negociação coletiva, ele só fala que vai haver redução na força maior. Esse artigo sumiu dos nossos manuais e sumiu do nosso cotidiano, porque a maioria da doutrina, a imensa maioria da doutrina e da jurisprudência, consideram que esse artigo foi revogado em 1965, quando entrou em vigor uma lei que hoje voltou a ser comentada, 4.923. Essa lei de política inflacionária, de política econômica do governo militar em 65, ela pôs novos parâmetros para a redução de jornada e salário. Compensa ler artigo 2º, 3º e 4º da Lei 49/23. Ela manteve o teto de 25%. Só que ela colocou necessidade de reduzir proporcionalmente prolabore e bônus e ganhos dos diretores estatutários, dos gerentes. Interessante o assunto, né? Se reduzir o salário da base, tem que reduzir os ganhos da cúpula.
Ela colocou proibição de fazer horas extras, o que é muito salutar, que vem sendo esquecido. Não é possível que reduza a jornada e depois peça horas extras. Isso é um desrespeito com os colegas que ficaram alijados, né, que foram suspensos ou dispensados, e é um contrassenso de difícil explicação. Até alguém já deve ter pensado, pode haver hora extra por força maior dentro da força maior. Assim, nós estamos na pandemia, reduz a jornada, e depois a empresa sofre um alagamento ou sofre um incêndio e chama os empregados para ajudar a escoar a água e salvar a matéria-prima. Concordo. O artigo 61 pode ser utilizado, mas não é disso que trata a 4923. Ela fala para não haver uma deturpação, desvirtuamento, de reduzir jornada numa porta e exigir horas extras na outra porta. Está claro lá na 4923. E ela também trouxe uma figura muito cara aos Estados Unidos e que a gente não pratica no Brasil, poderia praticar, que é dar prioridade para os trabalhadores veteranos que foram dispensados quando a empresa retomar a sua atividade e houver de começar novas contratações. Então, funciona assim: se ela vai reduzir jornada de alguns e mandar embora outros, quando diminuir a turbulência e a empresa retomar o seu curso, né, Deus permita que assim seja, que ela não feche e não quebre, ela deve primeiro consultar os empregados dispensados se eles têm interesse em voltar, dentro de 180 dias, se ela retomar a sua produção. Não daqui a 2 anos ou 3 anos, porque já perdeu o liame. Então vejam que lei criativa, que lei diferente, escondida no nosso acervo de leis trabalhistas. Ela não é uma lei essencialmente trabalhista. Quem for ler observará que ela é uma lei de política econômica, mas nos artigos 2º, 3º e 4º aparece essa técnica de redução de jornada com parâmetros, com criatividade. Teto de 25%, redução também dos salários dos gestores, mas também das retiradas mensais dos proprietários e diretores. A vedação de horas extras e a prioridade aos, ex-empregados para serem recontratados. O artigo 2º fala que precisa de acordo com a entidade sindical. Nós não tínhamos, em 1965, o acordo coletivo. Ele só surge num decreto-lei de 69. Nós tínhamos aquela expressão contrato coletivo que aparece na CLT. Então, em 69, houve essa clareza, o aclaramento. O Arnaldo Susequinde estava no Ministério do Trabalho e ele propõe esse decreto-lei para aclarar que tem convenção coletiva entre duas entidades sindicais e acordo coletivo só com a empresa. Então, não exijamos da Lei 4923 a precisão terminológica. Ela fala acordo com a entidade sindical. Ela quis dizer uma negociação coletiva. Então, olha, quantas diferenças em relação ao 503. O único ponto em comum com o 503 é o teto de 25%. O prazo máximo de 3 meses prorrogável. Na 4923 está escrito prorrogável, então o prazo não é coincidente. Essas cautelas que ela tomou em volta fizeram com que, voltando à minha frase, a doutrina e a jurisprudência consideraram que ela tratou integralmente da mesma matéria, então, portanto, se insere naquele conceito da lei de introdução às normas do direito brasileiro, de que ela revogou tacitamente um outro dispositivo que tratava da mesma matéria. Ela trata da mesma matéria e excede e cria novos parâmetros. Então, essa é a melhor explicação para se afirmar que o 503 foi revogado. Não gosto muito de algumas interpretações que vêm sendo feitas para tentar reavivar o 503, dizendo que ele está em vigor e que, portanto, não precisa de negociação coletiva, pode fazer o que quiser. Temos que ter bastante honestidade intelectual. O 503 já estava morto e enterrado faz 50 anos, faz 55 anos. E agora há uma certa boa vontade para dizer que ele está em vigor. Então, ele foi precursor, pioneiro da redução salarial, prestou serviços nos anos 40 e 50, através da sua redação simples e sintética do 503. Em 1965, nós temos
um painel completo de técnicas de preservação do emprego diante de períodos de crise aguda. Leiam os artigos 2, 3 e 4 da Lei 4923 de 1965. Ocorre que, enquanto a gente está aqui conversando sobre a 4923, que eu gosto, que eu elogio, que eu cito em alguns livros, veio a Constituição de 88 e no artigo 7º, inciso 6º, apresenta escancaradamente o princípio da irredutibilidade salarial. Para alguns autores não é princípio, ele seria um subprincípio do princípio protetor, não aparece em todos os manuais como princípio, mas nós compreendemos o que o legislador quis dizer no artigo 7º, inciso 6º, a irredutibilidade salarial. Como colocar uma vírgula, salvo convenção ou acordo coletivo? Lembrando que está escrito desse jeito, convenção ou acordo coletivo, não está ao contrário, como às vezes nos traem, né? De acordo ou convenção coletiva, na língua portuguesa, o adjetivo pode ter qualificado o último, o substantivo, ou todos os substantivos da expressão. Lá não. O risco era grande. Lá está escrito convenção ou acordo coletivo. Como não existe convenção individual, os dois necessariamente são coletivos. Bom, o que aconteceu em 5 de outubro de 88? Poderíamos até sustentar que a 4923 foi recepcionada. Existem poucos autores que sustentam isso, porque como os dois falam em acordo com o sindicato, não houve uma desautorização da 4923. O artigo 2º da 4923 propugna o acordo com a entidade sindical e o artigo 7º, inciso 6º da Constituição exige que a exceção da irredutibilidade salarial seja por negociação coletiva. Ocorre que se percebeu, logo no início da Constituição, que esse sindicato, ao ser emancipado e receber essa alta incumbência, poderia pensar em redução de 30%, redução de 15%, mas escalonada em 6 meses ou em 9 meses. Poderia pensar em redução de jornada para uma faixa de empregados e não para outras. Então, o que se percebeu é que os parâmetros da 4923 não eram absolutos. Eles não poderiam ser considerados, se sobrepor à Constituição e dizer, o sindicato pode fazer desde que respeite essa lei. Não aparece isso no artigo 7º, inciso 6º da Constituição. Preferiu-se correr o risco de deixar que os sindicatos fizessem essa calibragem. Isso aparece em todos os autores que escreveram pós-Constituição. Quem quiser ir a fundo, que tiver com um caso complexo na sua comarca, eu sugiro, pegue aquela revista LTR e todos os 24 exemplares pós-outubro de 88. Todo ano de 89, todo ano de 90, isso que é trabalho de pesquisa em direito, que a gente não faz pesquisa, a gente faz achismo. É cansar as cadeiras, cansar as costas na biblioteca, pedir ajuda para bibliotecários, fazer a digitalização daqueles grandes mestres que escreveram nos meses de 89 e percebem que todos caminharam seus raciocínios para dizer que o artigo 7º, inciso 6º, deu uma nova oxigenação, uma nova abertura. Corre-se um risco do sindicato prestar um desserviço? Sim, um sindicato inerte, um sindicato mal intencionado, mas isso é um risco que vale a pena ser corrido nesse ambiente plural que a Constituição propunha. Não devemos pensar nisso, falar, eu vou fechar as portas aqui, porque eu sei que tem um sindicato ali, não é o melhor raciocínio jurídico. Essa é a explicação para o esvaziamento da 4923. Já me perguntaram muito isso, assim, às vezes a pessoa até fala, não, eu acho que eu entendi errado, o senhor não quis dizer, porque os dois falam em negociação coletiva. Sim, os dois falam, mas a 4923 fala negociação coletiva com esses parâmetros. E o 7º, 6º fala negociação coletiva aberta, podendo ser um percentual menor, maior, mais prazo, menos prazo, com hora extra, sem hora extra, com estabilidade ou não. Reforça ainda mais essa minha exortação o fato de que a reforma trabalhista de 2017, que foi considerada ousada, agressiva, até hoje tem ADIs pendentes, acusações de violar tratados internacionais, mas ela fez uma autocrítica.
Se você pegar o artigo 611, letra A, que foi inserida na, na, na CLT, naquela parte que fala, a negociação coletiva pode reduzir salário. É um artigo longo, 611-A, repleto de incisos em algarismo romano. Lá no meio aparece redução salarial. O que acontece nesse momento? O artigo 611-A insere um parágrafo terceiro para dizer quem fizer redução salarial tem que oferecer estabilidade para os empregados. Isso é surpreendente. Na época, talvez, não tenha causado tanta repercussão, porque a gente estava tão anestesiado, tão assustado com o pacote completo da reforma de 17, pode ter passado despercebido para algumas leituras, ou pode as pessoas ter falado, bom, isso daí o sindicato se vira, mas é um mandamento da reforma trabalhista. Parágrafo 3º, veio, me desculpem, não é legal ler, mas se for pactuada cláusula que reduza salário ou jornada, a convenção coletiva ou o acordo coletivo deverão, vocês conhecem bem a diferença de deverão para poderão, prever a proteção dos empregados contra a dispensa imotivada durante o prazo de vigência daquele instrumento coletivo. Deverão prever algum tipo de proteção. Pode ser a estabilidade convencional, pode ser uma multa adicional. Então, esse artigo 611, letra A, parágrafo 3º, reforça a percepção, a sensibilidade de que aquela lei 49/23 perdeu ali o seu frescor. Ela prestou serviços de 65 a 88, mas hoje ela poderia ser incrementada, ser aprimorada com outros requisitos, servindo como exemplo eloquente a estabilidade para as pessoas com déficit salarial. Bom, eu fiz esse longo arrazoado para tentar provocar os senhores e as senhoras que nós não usemos o 503 como fundamento jamais em nossas peças processuais e não usemos a querida Lei 49/23 de 65. Podemos usar como parâmetros, como fonte de inspiração. Eu tenho sugerido para os sindicatos com quem eu converso que usem como premissas postas à mesa, melhorar a qualidade das cláusulas, lembrar dessa possibilidade de chamar os desempregados, os ex-empregados, para dar uma chance para eles, como é um padrão civilizatório utilizado muito em países industrializados, mas não como lei vigente. Eu estou com bastante segurança de acreditar que o artigo 7º, inciso 6º, seja uma nova era que começava ali em 1988. Bom, o que acontece? A medida provisória, ela abre brechas para redução salarial pela via individual, mas como eu procurarei demonstrar ao longo dessas próximas horas, ela não disse com a ênfase como se convencionou dizer na imprensa, ela não consta que houve uma subversão completa da ordem ali. Essa redução salarial poderá vir por acordo individual, em algumas pequenas faixas, porque ela exige norma coletiva para muitos trabalhadores, ainda assim, com aquela comunicação ao sindicato, para o sindicato, por sua vez, deflagrar uma negociação coletiva. É verdade que um ministro do Supremo, naquela votação da ADI 6363, chegou a dizer na teleconferência que se o trabalhador aceitasse, o sindicato não poderia mais interferir. Mas não está escrito isso nem no voto, nem na decisão liminar, nem na medida provisória. O objetivo é realmente que se provoque a entidade sindical. Quando muito, com algum esforço de tentar fazer a interpretação conforme a Constituição, o que a gente poderia entender é aquele acordo coletivo firmado ao arrepio do sindicato à luz do artigo 617, sobre o qual voltarei a falar ao longo das próximas horas. Mas só para refrescar a memória, ou para quem não está familiarizado, o 617 é um artigo delicado da CLT, muitas vezes esquecido, mas que propõe acordo coletivo em caso de sindicatos inertes ou de sindicatos recalcitrantes a sentar à mesa de negociação. Já se pensou que ele não fora recepcionado
porque o artigo 8º da Constituição diz que é indispensável a presença do sindicato nas negociações coletivas, mas se interpretou que o sindicato tem prioridade e não exclusividade na negociação coletiva. Isso explica, por exemplo, por que a lei de greve, a famosa lei de 89, prevê a possibilidade de negociação em comissão de fábrica, se o sindicato tripudiar e desejar que a greve vá de mal a pior, e não aceitar negociar o fim da greve. O que diz a lei de greve? A empresa pode ou deflagrar o dissídio coletivo, né, que é uma solução, ou como uma situação diferente, né, o réu vira autor aí, né, vamos dizer assim, ou negociar com uma comissão de fábrica, desde que tenha a dignidade e a transparência de avisar o sindicato. Então, eu acabei acelerando alguns assuntos vindouros, mas para lembrar os senhores de que o 617 ainda está em vigor por jurisprudência firme do TST e do Supremo para casos excepcionais. Não se pode desmoralizar a autoridade sindical, não se pode começar pelo 617, ele é fim de linha. Ele é para situações de crise, como uma greve, e que eclode e o sindicato não aceita negociar nem com a greve, e para situações de crise aguda. Então, eu faço essa minha defesa apaixonada para que ninguém desmereça o artigo 7º, inciso 6º, porque nem a reforma de 2017, como eu procurei demonstrar no 611, letra A, nem as medidas provisórias 927 e 936 podem ser interpretadas acima da Constituição. Como o meu propósito nesse nosso encontro aqui, amigável, é de tentar oferecer a interpretação conforme a Constituição, eu não parti para o plano B, que é negar vigência a essas normas por inconstitucionalidade. Quem quiser e se sentir mais confortável, aplica o artigo 7º, inciso 6º, e rasga esses textos, porque eles estão todos no limite, eles estão na beira do precipício, um pequeno empurrão, eles caem. Não será surpresa se eles caírem em ADIs vindouras ou em julgamentos supervenientes do Supremo. Nós estamos fazendo aqui o papel que eu acho que é do nosso dever de estudar, de refletir essas circunstâncias. Então, recapitulando para poder avançar no assunto. O 503 é o de mais difícil defesa. Ele é uma norma individual, colide com outra norma individual de 65 e, por sua vez, colide com a Constituição. A norma de 65 é mais ampla, fala de acordo com a entidade sindical, mas no sistema de 65, antes do acordo coletivo existir, com difícil recepção pela Constituição, se eu disser que ela restringe, ou que ela, como é que é aquela questão dos direitos fundamentais, ela pega o direito fundamental da Constituição e restringe àqueles parâmetros. É uma possibilidade. Haverá constitucionalistas que sustentarão isso, que ela é recepcionada para restringir a aplicação dos direitos constantes do artigo 5º ou do artigo 7º da Constituição. A melhor defesa, me parece, é dizer que o artigo 7º, inciso 6º, tem ampla liberdade criativa para ajudar na administração da crise. Ninguém melhor do que o sindicato para zelar que aquilo fosse feito. Reforçou o meu argumento o fato de que a reforma de 2017 prestigiou o artigo 7º, inciso 6º, diante da fúria com que ela passou, não prestigiando diversos artigos e tratados internacionais, e ainda exigiu contrapartida da garantia de emprego, que não estava previsto nem na lei de 65, nem no artigo 503, nem na Constituição. Eu peço paciência que a gente vai voltar a esse assunto para a dicotomia do acordo individual e do acordo coletivo, porque existem algumas outras frases da 936 que restringirão o acordo individual. Não foi aberta a porteira como a gente chegou a ler ou a ser informado. Deixa eu falar alguns detalhes operacionais, alguns detalhes técnicos da redução de jornada. Primeiro item já antecipado aqui nos meus comentários, máximo de 90 dias. Talvez tenha sido inspirado pelos antepassados, pelo 503 e pela 4923, ou talvez os 90 dias sejam uma percepção da pandemia. É o período máximo para a medida provisória. Se a empresa precisar continuar com redução de jornada,
poderá acionar o sindicato pelo artigo 7º, inciso 6º, ou poderá até mesmo partir para aquele meu comentário com o Maurício, da redução do tempo integral para tempo parcial. O que tem que ficar claro, eu vou repetir de maneira deselegante aqui, de tanta ênfase, é que a medida provisória, ela tem uma modalidade específica de redução de jornada, que é a redução de jornada acrescida do seguro-desemprego. É um quadro que se fecha. Não poderá haver redução de jornada pela medida provisória sem o seguro-desemprego, nem poderá haver seguro-desemprego sem redução de jornada ou suspensão contratual. Foi concebido um sistema, uma modalidade específica. Se quiser chamar o sindicato, pode fazer redução de 10% com o sindicato, redução com 40%, não avisar o governo, não, pedir, não passar o chapéu lá no seguro-desemprego, não oferecer é, vantagens adicionais, isso é paralelo. Aqui nós estamos a tratar de uma modalidade específica que foi criada para o enfrentamento da pandemia. Então, por isso, o prazo máximo é de 90 dias. Outra observação importante, atenção diretor de secretaria, atenção calculista, que ajuda o juiz nas contas lá, na minuta das contas. Não sofre alteração o divisor, porque o salário hora é mantido. Essa foi uma dica preciosa da medida provisória. Eu já defenderia isso por minha conta e risco, apaixonado que sou pelos cálculos de liquidação. Mas é de bom conselho que isso tenha constado da medida provisória. Se uma pessoa ganha, vamos lá, eu gosto de conta, não me levem a mal. Se uma pessoa ganha R$ 2.200 por mês, o salário hora dela, na modalidade da Constituição, é R$ 10, certo? 2.200 dividido por 220. Vem a empresa e diz que precisará reduzir a jornada e o salário em 50%. Então, essa pessoa cai para R$ 1.100 de salário, veremos ao longo das próximas horas que pode ter uma ajuda de custo e vem o seguro-desemprego a ser calculado. O que importa é que fique claro que o salário hora continua de R$ 10. É isso que eu estou chamando atenção para os senhores calculistas e assistentes de magistrados. Porque se precisar calcular o adicional noturno, continuam a ser R$ 2. Isso não nos ensinam, né? O jornal não vai falar, ninguém vai falar. Isso é na solidão do gabinete que a gente tem que decidir. Uma pessoa pode ter a jornada reduzida à metade, mas ele é o porteiro da noite. Ele é o torneiro mecânico do turno da noite. Adicional noturno, R$ 10. Se precisar fazer uma hora extra de força maior, R$ 15. Adicional noturno, 2, né? Que é 20% de 10. Hora extra que eu só imagino na força maior. Eu sou grande crítico de hora extra na redução. Então, hora extra, R$ 15. Os 10 mais 50%. Agora, se ele chegar atrasado, precisar descontar uma hora, R$ 10, não muda o divisor. A redução pode ser por estabelecimento, setor, filial, não precisa ser a empresa inteira, tal como as férias coletivas, a gente pode segmentar de acordo com o setor que está mais problemático. A empresa pode tentar manter delivery, manter a cozinha, mas reduzir a jornada dos garçons, até mesmo suspender os garçons. Não vai aí nenhuma celeuma para fazer esse raciocínio. O governo federal pede que as reduções sigam 3 faixas, 25%, 50% e 70%, o que eu vou chamar aqui para facilitar a nossa comunicação de redução pequena, média e grande, 25%, 50% e 70%. Não há problema se a empresa quiser partir para outros percentuais, mas desde que faça com o sindicato. Essa distinção, essa catalogação rígida de 25, 50 e 70 teve só um propósito, não é para atazanar a vida de ninguém, nem para induzir o empregador a erro. É para otimizar ali, é para facilitar o pagamento do seguro-desemprego. Porque se cada um chegar lá dizendo, reduzir 25, 33, 48, haveria uma burocratização. Se nós chegarmos com o padrão feito de 25, 50 e 70, o cálculo do seguro-desemprego já está pré-feito, porque o cálculo é feito com base no seguro e não com base no salário, como eu procurarei demonstrar. Ninguém acha que o governo vai pagar 8 mil, 9 mil. Ele vai pagar aquela faixa do seguro-desemprego. Para quem não sabe, o piso é o salário mínimo e o teto é de 1.800, desculpa, o teto é calculado até R$ 2.600,
O teto é cerca de R$ 1.870. Eu vou fazer a conta com vocês daqui a pouco. R$ 1.800 é o máximo que o seguro-desemprego concorrerá. Vale para, como eu disse, vale para o trabalho parcial e para o aprendiz, e vale para essas três faixas de 25, 50 e 70, para fazer a ponte, fazer a conexão com o seguro-desemprego. É por isso. Bem, agora eu vou entrar numa grande turbulência para saber como reduz a jornada de quem não tem jornada. Antes da turbulência, deixa eu dar uma olhada aqui na pergunta. Tem uma pergunta, contrato do doméstico, né? Olha, Maurício, o doméstico não tem proibição, a base de cálculo, o Guilherme está certo, a base de cálculo continua o mesmo, pequena, média e grande, mínimo, médio e máximo, diz o Maurício. Obrigado, Guilherme, o teto do seguro-desemprego, 1.813, obrigado, eu ia falar 1.820 para arredondar. Exato, o teto do pagamento do seguro-desemprego, depois eu falo como é a faixa do cálculo. Então, eu não vejo óbice de usar o regime parcial para outras profissões, no rural, porque está na CLT, mas pode usar o rural, e pode usar no doméstico. Qual é o problema do doméstico, que é o mesmo problema da prefeitura? É necessária a negociação coletiva prévia. A prefeitura e o patrão doméstico não têm atividade econômica capaz de gerar o sindicato das prefeituras ou o sindicato dos domésticos, isso já dos patrões, né, dos proprietários dos lares, dos empregadores domésticos. Isso já foi muito discutido. O que a gente pode imaginar é o acordo coletivo, porque a convenção coletiva não vai existir. Existe por aí umas histórias de sindicato de donas do lar, sindicato de donas de casa, mas isso não passa pelo escrutínio da CLT, que é a necessidade de existência de uma atividade econômica. Por isso não existe sindicato de sindicato também. Havia uma dúvida de empregados de sindicato, eles puderam se sindicalizar por uma reforma que foi feita, mas eles fazem só um acordo coletivo e não a convenção. Se você encontrar um acordo coletivo, é viável para a gente pensar a prefeitura aderir ou o doméstico. Não são situações cotidianas, mas a gente está aqui numa interação, podemos chamar assim de acadêmica, né, procurando a melhor interpretação dos cânones legais. Agora eu desafio vocês a me ajudar aqui a desatar um nó górdio. Sabe o que é nó górdio, Andréia? Sabe o que é nó górdio? Murilo, nó górdio é um nó de marinheiro que ninguém consegue desatar, aquele nó que só eles conseguem fazer, né? Não exige negociação para... tá certo, Maurício, alguns assuntos a Lei 150 não exige negociação coletiva, porque sabe que não vai conseguir fazer a negociação coletiva. Mas deixa eu agora desabafar com vocês a minha angústia do nó de marinheiro que vai surgir com relação aos empregados enquadrados no artigo 62 da CLT. Refresca a memória rapidamente, quem são os empregados do artigo 62 da CLT? Inciso 1º, serviços externos, incompatíveis com jornada. Inciso 2º, os gestores, né, os exercentes de cargo de confiança. E o inciso 3º, aquela questão do home office lá, clássico, não o home office emergencial, e sim o trabalho em domicílio. Quando surgiu a medida provisória, eu, até mesmo em primeiras apresentações que fiz, eu logo disse o seguinte: não é compatível redução de jornada com o pessoal do artigo 62. Apanhei muito nessas semanas, mas eu acho que meu coração continua inclinado a dizer que não é compatível. Em respeito às teses opostas e ao que já foi comentado, quero expor para vocês quais são as outras possibilidades e por que eu estou balançado com relação a isso. Eu acho até ridículo, se a gente puder dizer assim, entre amigos, né? Mas eu acho no mínimo, estranho que passados 5 anos, 10 anos como representante, como propagandista, como vendedor, motorista carreteiro, venha a empresa e diga assim, vou reduzir sua jornada à metade. Eu poderia perguntar para o RH, que jornada? Aquela que eu faço de sol a sol lá, que ninguém me paga, ou aquela que você anotou aí no seu papel?
porque me disseram que eu não tenho jornada controlada. Ou então, imagine o hipermercado chegar para os gestores, eles costumam ter 20 pessoas de artigo 62, dizendo o chefe do bazar, o chefe dos frios, o chefe do atendimento, artigo 62, inciso 2º. Vem o supermercado e diz, vou reduzir a metade da sua jornada. Aí o chefe, o gerente, o subgerente vai dizer, que jornada? As minhas 14 horas que ninguém reconhece ou a que você quer dizer? E terceiro exemplo, o home office clássico. Eu fui contratado por teletrabalho, artigo 75, letra A, até artigo 75, letra E. Vem o empregador e diz assim, você continua sendo o meu web designer favorito, você continua sendo o meu arquiteto favorito, mas eu vou reduzir a sua jornada à metade. Pergunto, se eu fosse o arquiteto, que jornada? A madrugada que eu virei fazendo as plantas lá e você não reconhece, ou a jornada que você tem na sua cabeça? Eu acho que a gente tem que tomar decisões na vida. Se o artigo 62 fosse sério, eu acho que ele não é sério, eu acho que ele é esculhambado há muito tempo e é de duvidosa constitucionalidade. Mas se ele houver de ser encarado a sério, e a gente dizer que realmente o empregador não tem acesso àquele serviço, que a informática não ajuda em nada, que o motorista carreteiro ninguém sabe onde ele está, então é para tudo. Então nós temos que considerar que eles não são passíveis de cálculo de jornada, 25, 50 e 70. Eles vão ter que partir para o zero, para a suspensão do contrato, se a empresa quer mesmo aderir à medida 936. Eu penso que ela poderia aderir a algumas regras da 927 para escapar desse problema. Eu estou sendo sincero, se eu tivesse trabalhado com esse conceito de home office na minha empresa, ou se eu tivesse um caso de gerentes ou de serviços externos, eu pensaria nas férias individuais, nas férias coletivas, mas não em banco de horas, né? Banco de horas de gente que não tem horas controláveis. E não em redução proporcional de jornada. Estou desabafando com vocês, porque às vezes a gente gera uma perplexidade. Eu estou há 24 anos fazendo umas instruções cansativas, instruções trabalhosas para saber se a pessoa tinha ou não tinha amplos poderes de mando e gestão, e pergunta se assina cheque, e pergunta se participa de processo seletivo, e agora vem o réu lá, o empreendedor, e fala, não, mas eu vou reduzir a jornada dele em 25%. Acho que na vida tem algumas questões com limite de bom senso, né? E às vezes eu me sinto também usado, posso desabafar com vocês, que agora eu vou começar a fazer instrução para saber se a pessoa podia ter um outro controle que não fosse o controle de jornada. Bom, mas deixa eu me acalmar, porque eu prometi para vocês as teses opostas. O que me tocou foi que uma colega me disse assim: isso vai gerar uma discriminação, porque pessoas que batem cartão de ponto vão conseguir ter redução de jornada pequena, aquela de 25%. E pessoas que não batem cartão de ponto são obrigadas a cair do 100 para o zero, não tendo chance de passar pelo 25, pelo 50 e pelo 70. Eu falei, concordo com o seu argumento inicial, me parece válido, porque, de fato, a empresa podia ter bala na agulha, ela podia ter cacife para segurar as pessoas um pouco, não jogar direto para o zero. Jogar para o zero significa que ela vai direto para o seguro-desemprego. E o seguro-desemprego, conforme o Guilherme Lutefic colocou ali, o teto é 1.813. Imagine, um cargo de gestão, em geral, a pessoa está numa faixa salarial maior, e eu vou forçá-la a cair de 8.000 para 1.800, a cair de 5.000 para 1.800. Eu achei válido que a gente ponderasse a esse respeito. Vocês estão entendendo por que eu separei em duas etapas? Não posso começar a falar, calcula o benefício emergencial, vamos embora, sem expor para vocês as angústias que essa medida vai causar. A medida é de boa intenção, faz uma rede de segurança, mas quando a gente vai colocar em prática, encontramos situações cerebrinas, situações que nós ficamos 70 anos dizendo que não eram e agora de repente são, ou de repente terão que ser. Então, os colegas me disseram assim, que aceitarão algumas alternativas como paliativas. Primeira tese que surgiu na praça, ao invés de contar por hora, contar por dias. Então, dizer assim, não trabalhe mais 20 dias por mês, trabalhe 10. Ei, mas você controlava o número de dias meus?
Eu, sinceramente, pessoal, dia e hora estão juntos nesse barco. O home office ou o cargo de ampla gestão, o patrão não poderia exigir a folha de presença, sabe aquela folha que você só marca a frequência, não marca o horário? Pode exigir a folha de frequência do motorista carreteiro? Me desculpe, isso daí na primeira instância, se você tem à tona informação que ele tinha que prestar relatórios em que constavam os dias, isso já está saindo do artigo 62. Então, eu ainda não digeri a tese de contar por dias. Dizer assim, doravante a gente vai trabalhar 3 dias por semana. Não sei, ele vai falar, então eu não vou te acionar às terças e quintas na sua casa, ou eu não vou exigir que você prove que fez visitas a padarias que você vende cigarros ou vende frios às terças e quintas. Tá parecendo uma solução meia boca essa história de dias, né? Mas vamos continuar. A outra tese mais elaborada, ela diz assim, que o empregado deve assinar um termo, deve se comprometer, fazer uma autodeclaração de que ele mesmo se compromete a reduzir a sua produção. Ele vai dizer que o patrão não controla o horário, não controla a produção, mas ele se compromete a produzir pela metade, ou a produzir menos um quarto, ou a produzir menos 70%. A tese da autodeclaração encontra fundamento, segundo os seus defensores, em alguns paralelos, como o artigo 75, letra E, da CLT, lá no home office, foi criado na reforma trabalhista uma autodeclaração de que ele se compromete a observar as normas de saúde e segurança do trabalho. Porque, dada a inviolabilidade do domicílio, o patrão não teria ingerência para saber se a iluminação está boa, se a ergonomia está boa, se ele tomou água, se ele não escorregou no chão. Então, foi criada essa figura diferente, no 75, letra E, parágrafo único, para dizer que a saúde e segurança do trabalho é regida pela autodeclaração do empregado. Então, os autores que vêm defendendo a tese da redução de jornada do artigo 62 propugnam a autodeclaração de redução do modus operandi. Então, o empregado diz: eu sei o quanto eu gasto para o meu dia a dia, o quanto eu gasto para visitar pessoas, para fazer a gerência ou para fazer os meus serviços domiciliares e me comprometo a fazer pela metade. É a chamada tese da autodeclaração. Fazendo assim pela metade, com fundamento no 75, letra E, e os autores também citam aquele artigo da 927 que a gente viu aqui, o artigo do home office, artigo 4º da medida provisória 927, quando ele fala que assina o termo do comodato dos equipamentos, que se compromete a zelar pelos equipamentos, ele se comprometeria, então, a zelar pela sua própria produção ser reduzida. A empresa, por sua vez, reduziria as metas, se houver, né? Reduziria as metas e as cobranças por atingimento de metas. Eu continuo com má vontade, porque continuo achando que se tinha meta, tinha produção, tinha relatório, isso não era da essência do 62. Mas vá lá. Enquanto nós estávamos conversando, a eminente juíza aposentada, a desembargadora aposentada Vólia Cassar, me explicou, devo a ela a explicação dessa divisão, outros colegas de Goiás, colegas do Rio Grande do Sul, assim me explicaram. Enquanto nós estávamos discutindo se pode haver autodeclaração de redução proporcional aí não fala de jornada, né, redução proporcional de produtividade, apareceu a portaria, já mencionada aqui, a mesma portaria que restringiu lá o serviço intermitente aos contratos pós 1º de abril de 2020. Repito o número que a colega postou ali, portaria 10.486, de 22 de abril de 2020, Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. A portaria adotou a tese da autodeclaração. Aparece no artigo 4º, parágrafo 3º da portaria. Não pode haver redução de jornada do artigo 62, se não houver redução de proporção de produtividade. Ela adotou a tese da juíza Vólia. Então, nós não podemos ser também tão rígidos nas nossas teses, nas nossas concepções. Como juiz de primeira instância, sei do drama que isso vai representar, compartilho a minha angústia com os colegas da Bahia, porque
vamos ser chamados à manifestação se pode haver redução de jornada de pessoas que não têm jornada. E o eufemismo que seja, ou a expressão, é redução de produção, para pessoas que não têm. Eu só não dei por encerrado ainda a minha, é, é, o meu o meu ânimo disso, de batalhar, de estudar isso, em respeito às pessoas que poderão cair de 100 para 0 e os seus colegas cair de 100 para 75, para 50 ou para 30. Um colega de Campinas, quando eu comentei isso, ele disse assim: a discriminação, Homero, você não deve ficar preocupado, porque a discriminação se justifica mesmo. É discriminar os diferentes. O colega que bate cartão de ponto tem outra realidade. Ele vai bater o cartão de ponto e cair, reduzir 25%. O colega que não tem controle, ele tem uma circunstância diferenciada mesmo. Não tem que ficar procurando essa ginástica para reduzir 50. Ele estava me acalmando. Ele falou: se você quiser abraçar em definitivo a tese de que não pode ter redução com o artigo 62, considere que há uma discriminação entre desiguais. O chefe está numa posição diferente dos cartões de ponto, dos subordinados que batem cartão de ponto. A empresa deveria ter partido para soluções alternativas, como as das férias, até porque essas pessoas podem ser chamadas a voltar antes do que os seus subordinados, né? Eu estou misturando as três hipóteses, né? O chefe pode voltar antes do subordinado, termina as férias e volta, né? Nós não precisávamos pensar que todos vão marchar unidos na mesma circunstância. Tudo isso que eu falei é para o artigo 62 com redução de jornada. Artigo 62 com suspensão contratual me parece tranquilo, porque todos vão ser suspensos até o limite do 0, né? Todos vão para casa sem salário e sem trabalho. Antes de dar por encerrado, eu aproveito o gancho do artigo 62 para polemizar, para problematizar as circunstâncias também delicadas da redução de jornada de comissionista puro, de pessoas que não oferem salário. É um pouco mais suave o drama, não é pessoa que não bate cartão, não é pessoa que não tem controle de jornada, é pessoa cujo salário não é conhecido. Então, eu vou reduzir a jornada em 25%, ótimo. Mas quanto que vai ser a remuneração e quanto que o seguro-desemprego vai pagar se o salário dele não é fixo? Bom, eu acho que não há outra solução, e seria por bom senso nós pensarmos na média, pensarmos em média, né? De preferência, a média de 12 meses, é a média mais testada e aprovada, historicamente, ela tira os efeitos da sazonalidade, ela mistura o inverno e verão, mistura o verão de Salvador com o inverno, a colheita do feijão, os produtos de Natal, os produtos de Páscoa. Então, eu fico com a consciência tranquila se eu partir para a média de 12 meses. Essa média está no capítulo das férias, está no capítulo do aviso prévio, está no capítulo da indenização do estável decenal. O problema. E um detalhe: um colega muito corretamente me lembrou que essa média deve, de preferência, ser feita nos 12 meses pré-epidemia, pré-pandemia. Então, no 20 de março, que é a data do decreto, 20 de março de 19 a 20 de março de 20. Porque se a empresa resolver suspender os contratos em 15 de maio, colega, muito afeto a cálculos para lembrar disso, né? Se a empresa resolver suspender os contratos em maio, em junho, ela vai pegar uma média já com a depressão, já com a loja com a porta semi-fechada, ou já com os clientes deprimidos, com a economia deprimida. Então, eu acato a sugestão do colega de que, se eu estou defendendo a média de 12 meses para ela ser dessazonalizada, ela deve ser também desonerada de pegar períodos de pandemia. Na maioria dos casos, eu sei, alguém está pensando, mas e o vendedor de álcool? Mas a gente está dizendo o homem médio, né? Os comércios de Salvador fechados, as indústrias com as portas fechadas no sul da Bahia, enfim, em todas as circunstâncias que a vida nos apresentou. O drama vai continuar, porque se a empresa fechar, reduzir em 50%, é muito fácil fazer a conta, mas ele vai ter dificuldade para vender, para oferir suas comissões na metade da jornada que ficará, né? Já vi caso em São Paulo
que aconteceu assim, ó, paciência, mas aconteceu. A pessoa oferia lá 3 mil, 4 mil reais de comissões por mês. Corretamente foi feita a média, deu 3 mil de média. A empresa avisou que vai reduzir a metade. Então, o governo federal vai pagar o seguro-desemprego na forma da lei e o trabalhador vai atuar metade da jornada. Metade é 1.500, aí nesse cálculo que a gente fez. Só que a empresa não vai pagar os 1.500, ela vai pagar as comissões, porque ele é comissionista puro. O que aconteceu? Caiu no piso do Sindicato dos Comerciários de São Paulo, que é mais ou menos 1.300 ou 1.200, um pouco acima, caiu naquele que chama de garantia mínima do comissionista puro. É uma circunstância que nós não vamos poder evitar, porque o patrão não prometeu que a loja vai continuar cheia, ele prometeu reduzir a metade e entrar com seguro-desemprego. Ainda assim, o raciocínio do patrão está correto, porque se ele ficar com as portas abertas, a pessoa cai dos 4 mil para o 1.400. Fazendo pela metade, pelo menos ela concorre com o complemento do governo. Se você ouvir dizer que tem algum garçom também com redução de jornada, eu sou favorável a fazer média de gorjeta. As empresas acham estranho, falam, não, mas onde já se viu? A gorjeta não é o restaurante que paga, é o cliente, sim, mas a gorjeta é parte do complexo remuneratório. A gorjeta concorre para o cálculo das férias, conforme aquela súmula 354, né? Ela não concorre para o cálculo do aviso prévio, das horas extras, do adicional noturno, porque eles têm como base de cálculo o salário, mas ela entra no 13º, na Previdência Social e nas férias. Então, ela entra, e no fundo de garantia. Então, ela entra também no cálculo de uma média, se o garçom for trabalhar só 2 horas por dia, ou 4 horas por dia, a média inclui a gorjeta para o governo federal concorrer, e assim por diante. Essas formas de remuneração variável vão dar problemas, mas eu acho que a gente tem que encarar. Eu fiz uns cálculos matemáticos para dar alguns exemplos aqui para vocês, mas a gente faz daqui a pouco junto com a suspensão do contrato. Deixa eu ver algumas perguntas. Esse artigo 62 é trabalhoso, né? Ele, eu acho que, quando eu converso assim com as EJUDs, a Andrea me convidou para falar na EJUD 5, eu sempre me preocupo maiormente com esse caso do artigo, não sei se é por ser juiz de primeira instância, ou por ser uma pessoa preocupada com essas, não é filigrana isso, acho que seria desmerecer a vida desses trabalhadores, chamar de perfumaria, né, mas são armadilhas do destino, né, a pessoa está lá numa circunstância claudicante, que é um artigo 62 é, sutil, aí vem a pandemia para escancarar algumas feridas abertas do direito do trabalho. Eu gostaria de falar isso, feridas abertas do direito do trabalho. Vamos lá, Karina. Acho que a situação do motorista carreteiro já estaria superada desde. O motorista carreteiro está mais para controle de jornada do que não controle, concordo. Via satélite, relatórios, necessidade de parar. Eu dei um exemplo genérico, né? Eu falei motorista no sentido de o exemplo clássico lá do serviço externo, mas está certo, monitoramento, etc. A pergunta da Viviane, acho que eu já respondi, que era tentar mudar o número de dias, né? E tentar concentrar as horas num dia, é o que dá para fazer. Eu ainda acho constrangedor falar para o chefe que ele vai trabalhar 2 dias por semana ou para o home office, mas talvez seja uma solução para não discriminar essas pessoas. Acho até que se a empresa bater muito firme, dizendo que ela sabe o número de dias, ela pode estar fazendo a prova contra ela para o processo trabalhista lá na frente. Eu vou abrir um parênteses aqui antes da pergunta. A brincadeira é assim, ó. Pode ser que o trabalhador perca a parte do processo em que ele questiona a redução salarial, mas ganhe 5 anos de hora extra, porque vem à tona a informação de que a empresa sabia os dias, os horários, os locais que ele estava. É isso que eu estou com medo da empresa ficar posando ali de boa samaritana e aparecerem documentos e formas que ela vai tentar justificar a 936 e abrir a guarda do passado. É isso que eu estou preocupado. Redução
da produtividade. Mailton, né? Eu não estou nem enxergando mais. Mailton diz corretamente que isso também vai contra os princípios do capital, que o próprio capital dizendo trabalha o quanto quiser, ou trabalha menos. Isso tudo, aquela frase que eu falei, quando a solução está muito estranha, para e volta um pouco, né? Porque talvez não seja o melhor caminho. A autodeclaração, Giovanni diz, a tese da autodeclaração visa afastar a pretensão do pagamento de horas extras em relação à reclamação futura, concordo, evitando que o empregado, o Jorge diz, acho razoável a redução de jornada por dia, mas e por isso favorece o empregado pelo isolamento. Tá certo, a questão do isolamento, Jorge, você está certo. É, mas eu já parto do princípio que essa pessoa não teria o isolamento, haja vista a necessidade de continuar a trabalhar, por exemplo, se ela estiver no supermercado ou se ela estiver na fábrica de álcool. São empresas que estão no meio caminho entre a abertura total e o fechamento total. Concorre para diminuir o trânsito no transporte coletivo, concorre, sim, do ponto de vista da saúde, eu acho bom. Eu acho boa a sua ponderação, mas eu ainda tenho dificuldade de imaginar como a gente controlaria isso. A Maria Elis, o artigo 62, quanto ao salário não é fixo, né? Tem que extrair uma média de 12 meses, é a melhor solução. Igor, é razoável a proporção em dias, sem prejuízo da investigação se era uma fraude. Tá certo, Igor. A gente reduz em dia e depois a gente vê se era um dia fictício, um dia malandro, ou se era um dia genuíno mesmo. É que também é difícil trabalhar com os três ao mesmo tempo. Pode ser que o dia para o chefe dê certo, para o cargo de gestor dá certo, e não dê certo para o propagandista, para o vendedor, né? A Maria Elis fala corretamente que a média de 12 meses antes do 20 de março, pelo menos a gente está em busca do justo, né? Está todo mundo sofrendo, a gente está em busca do que for um pouco mais equânime. A Tereza Cristina diz: o problema é que a portaria dispõe que não será pago o benefício se não tiver feito algum tipo de. É, não será pago o benefício aos que não têm controle. Não, mas Tereza, o parágrafo terceiro diz isso, mas o parágrafo quarto diz que é possível fazer, não é isso? Que é possível fazer com quem teve a autodeclaração. A tese da autodeclaração, eu acho que ela está abarcada assim. Eu vou até pegar aqui a portaria junto com vocês, assim como as gorjetas, as gueltas também, sim, Cristiane, as gueltas, os prêmios, pessoas que ganham por prêmios. Vamos pegar rapidamente aqui a portaria, eu não estou acostumado a pegar na hora, mas os colegas me chamaram a atenção que pode ser que a portaria tenha eliminado o artigo 62. Eu entendi o contrário. A portaria também é 10.486, artigo 4º, artigo 4º, parágrafo terceiro, o benefício emergencial não será devido caso verificada a manutenção do mesmo nível de exigência de produtividade ou desempenho durante a prestação de serviços, é, em período anterior à redução da proporção de jornada e salário para os seguintes trabalhadores: empregados não sujeitos ao controle de jornada e empregados que percebam remuneração variável. É isso que eu disse, colegas, é isso. Ele adotou a tese. Eu vou repetir, é que ele escreveu numa linguagem rebuscada. Ele poderia dizer, o benefício será pago, mas ele falou, não será pago se mantiver o mesmo nível de exigência de produtividade para as pessoas do artigo 62. Eu estou tranquilo agora que eu levei um susto, que os colegas me deram um susto se eu tinha lido alguma frase errada. O benefício não será pago se mantiver o mesmo nível de exigência para os empregados do artigo 62, para os empregados não sujeitos a controle de jornada. Eu reafirmo que eles adotaram. É isso. Alessandra, eu não publiquei nenhum texto ainda, mas vou publicar um livro sobre isso daqui a uns 60 dias. Não tenho, por enquanto, nenhuma publicação e nem tenho material para compartilhar também, já respondendo uma outra pergunta. Mas voltando ali à preocupação da Tereza e do Giovanni. Não está escrito autodeclaração. Autodeclaração é uma expressão que surge
do artigo 75, letra E, da CLT, e surge de alguma maneira do artigo 4º da medida provisória 927. O que está escrito em linguagem rebuscada é que não será devido benefício emergencial para os trabalhadores não sujeitos a controle de jornada, se não houver uma redução de produtividade ou de nível de exigência. Então, é uma senha para dizer que adotou a tese da Volha, a tese da autodeclaração. Fiquem com esse barulho para vocês resolverem, para vocês pensarem, mas a ideia aqui nossa, né, claro, não é de gostar, ou se a Monique gostou, se o Murilo gostou, se eu gostei. É que nós vamos ser chamados a essa manifestação em curto espaço de tempo, não precisa esperar 2021. Talvez esse processo já apareça em setembro, em agosto. Normalmente, porque o prazo máximo de redução de jornada da medida provisória é 90 dias. Quem deflagrou isso em abril, maio, junho, em julho, a gente já pode ter questionamento a esse respeito. Obrigado pela lembrança dos colegas, até vou incorporar a minha explicação de que cuidado com a leitura do artigo 4º, parágrafo 3º. Não é para amador, né? A gente tem que ler aquilo ali com a ajuda dos nossos antepassados, de tanto contorno. E é portaria ministerial, né? Não é lei nem decreto. Não é fácil, né? A situação do brasileiro em geral e do direito do trabalho brasileiro em particular. Mas eu reafirmo, se por acaso alguém estava cochilando, eu reafirmo que esse é o ponto mais delicado da medida provisória 936. Talvez tenha um pior, no artigo 10 lá da garantia de emprego, que a gente vai ter que resolver como calcula a garantia de emprego. Lição de casa para amanhã, leia o artigo 10 da medida 936. Mas esse é um dos itens mais delicados para a empresa colocar em marcha. Como lidar com aquele bloco de trabalhadores não sujeitos a controle de jornada. Soluções simples, colocar em itens a que ele tem acesso. Ele tem acesso a férias, tem acesso a feriado, viu? Porque ele perde os benefícios do capítulo da duração do trabalho, mas não perde a Lei 605 de 49. Lá, domingo e feriado. Então, ele tem acesso também a folgar em feriados, se a empresa quiser antecipar feriados, tem acesso a férias coletivas, e deveríamos deixar com moderação a redução de jornada, talvez como última rácio e não como primeira rácio. Né? Agora eu passo a fazer algumas considerações. Obrigado, Leia, Maria Elis, espero que esteja certa a pronúncia. Mas a gente tem que ter calma nessa hora, né? Não dá para sair correndo. Eu já me desesperei muito na vida, já li muito rápido, já apanhei muito. É uma medida provisória que vai ficar por anos. Não é uma medida provisória de como é que fala, descartável, né? De consumo rápido. Então é por isso que eu procuro decantando. E não adianta, uma coisa que a gente aprende com os cabelos brancos também, é que você tem que deixar secar um pouco, né? Ler, deixar assim, amanhã a gente pensa um pouco. Não dá para emitir juízo de valor assim. É quase irresponsável o que a gente faz, né? De sair já declarando. Vocês estão vendo, olha, eu já estava convicto de que o 62 não cabia. Tive a sorte, a aventura de ter a amizade da querida Vólia. Tive a sorte de alguns alunos terem feito a ponte. Comecei a amadurecer. A portaria incorporou. Se eu não tivesse ido atrás disso, eu estaria ali perdido. O artigo 4º, parágrafo 3º da portaria não ia me dizer nada. Não será devido o benefício caso não haja redução de produção para quem que não tem controle de ponto. São 3 nãos. É uma frase, como que dá? 3 nãos dá um sim, né? Porque, olha, repetindo, em respeito à preocupação do Giovanni e da Teresa, ó, não será devido bem se não houver redução de produção para quem não bate cartão. Sim, a resposta, sim, será devido bem. Então, consegui provar que no direito, 3 nãos valem um sim. Não são 3 sinais negativos, né? Na matemática, não daria positivo, né? Daria negativo. Mas aqui, você precisou de 3 nãos para dar um sim. O que eu faria se eu tivesse feito a minuta dessa portaria? Eu escreveria assim: será devido o benefício para o empregado do artigo 62 que tiver redução de jornada. Pronto, não teria nem necessidade da Andréia me chamar para ir juiz 5. Mas tá bom.
Sejamos indulgentes, são normas feitas às pressas. A CLT também tem uns nãos ali complicados, né? Não será pago se não houver, né? Então, valeu a experiência de o dia em que 3 nãos valeram por um sim. Se concordarem com a autodeclaração. Nossa, eu tô louco para ver essa autodeclaração, imaginar a empresa chegar, não, ele é uma pessoa inacessível, porém, fontes fidedignas me dizem que ele trabalha X, então de agora em diante ele vai trabalhar X sobre 2, né? E a fonte fidedigna não é da empresa, é talvez o pipoqueiro, né? Esse exemplo do pipoqueiro não é meu, é o Amaury Mascaro que falava. O pipoqueiro sabe tudo do que acontece lá com o vendedor, então eu me informei com o jornaleiro, né? Brincadeira, né? Brincadeira com assunto sério, de pessoas que passam a vida inteira privadas de adicional noturno, de hora extra, de intervalo intra-jornada, intervalo interjornada, pela aplicação que temos feito do artigo 62. Talvez já esteja mais do que na hora de nossa sociedade ser informada sobre isso e revermos o alcance do artigo 62 em era de informática que mais escraviza do que liberta, né? Alguém acha que o celular mais liberta, né? O celular mais escraviza do que liberta. Vamos falar da suspensão. Então, o que nós aprendemos na redução de jornada vale para suspensão. Suspensão é mais dramática, vai jogar de 100 para 0, ninguém merece. A dignidade do ser humano também fica em xeque, porque ninguém merece ociosidade forçada, né? As pessoas foram feitas para brilhar, para trabalhar, e não para ficar lá morrendo de medo do desemprego e ainda sem salário, né? Não são férias, que já eram férias sinistras, né? Não são bancos de horas, não é home office, é suspensão total das atividades. E já que eu citei hoje o Amaury Mascaro várias vezes, também aprendi com ele, e vocês conhecem o Iniciação do Amaury Mascaro, a tentar separar suspensão de interrupção. Esse caso é híbrido, seria o que o mestre Amaury chamaria de suspensão imprópria, porque embora tenha suspendido os trabalhos e os salários senso estrito, continuarão a ser pagos os benefícios, vou falar sobre os benefícios, pode ter o pagamento de ajuda de custo da empresa e vai ter o pagamento do seguro-desemprego, fazendo as vezes aí de rede de segurança ou de rede de proteção. Então, não é aquela suspensão clássica, aposentadoria por invalidez, o exemplo que aparece nos livros, né? O contrato está em aberto, mas já não deve mais satisfação a ninguém, não tem salário, não tem trabalho, não tem benefício, não tem nada. Não é a suspensão, 2 anos sem vencimentos, suspensão do servidor público, 2 anos sem vencimentos lá para ano sabático, para cuidar da vida, né? É uma suspensão imprópria. Ela estaria mais perto se o Maurício estivesse vivo, ele certamente lembraria do convocado para o serviço militar, o jovem lá contratado aos 17 anos, é convocado aos 18, ele não recebe salário, mas recebe fundo de garantia, é uma situação anômala, né? A folha de pagamento é gerada só para calcular o fundo. Então, nós temos situações na legislação brasileira de suspensão chamada de imprópria. Eu encararia, sim, sugiro essa interpretação. O prazo máximo é de 60 dias, porque é mais grave do que a redução, mas é de bom conselho que a empresa não queime logo o cartucho dos 90 ou dos 60 dias e vá palmilhando o terreno. Nós estamos todos juntos em desespero, nós estamos todos juntos sem saber o nosso próximo mês. Então, eu me emocionei porque é difícil a gente fazer previsão de 90 dias nesse momento, né? É de bom conselho que a empresa faça blocos de 30 dias. A norma fala, podem ser 2 blocos de 30, consecutivos ou não. É mais uma dignidade para a empresa tentar voltar, ver se dá para voltar. Não deu, mais 30. Alguém me perguntou já assim, pode fazer 10 dias, 15, 25, 22? Poder pode, normalmente se for com sindicato. O problema é que o governo federal não vai conseguir pagar pro rata, ele paga o benefício por blocos, como seguro-desemprego. Então, nós temos que ser indulgentes com a norma, que quando ela propõe blocos de 30, é porque o seguro-desemprego também são blocos de 30. Então, nós deveríamos seguir a norma. Se por acaso houver arrependimento e a empresa voltar, né, Deus permita que ela volte e o mercado aqueceu, ela volta no 20º dia, tem que devolver
prorata os 10 dias que recebeu a mais, sob pena de graves consequências, porque é receber seguro-desemprego indevido. Então, no final das contas, se vocês me exprimirem como a pergunta mais recorrente, se ela arrepender, se ela arrepender, se ela arrepender, pode acontecer, mas aí é um estorno de valor. O governo federal não vai pagar o seguro-desemprego de 5 dias, ele vai pagar os 30 e depois ser comunicado, tem que ser comunicado, de que houve um recuo. Pode misturar redução de jornada com suspensão. É bom também que haja isso. Eu posso começar uma suspensão e depois, ao recuar, chamar os empregados para meio período e depois entrar nos trilhos. Então, não precisa ser só um ou só outro. Agora, um pesadelo seria se esticasse a corda para 150 dias, 90 de lá e 60 de cá. Então, a medida provisória fala que a soma de 90 dias de redução de jornada com 60 dias de suspensão pode dar, no máximo, 90. Entenderam a conta? Não é errada a conta. É assim, dentro do poder diretivo, a empresa tem 8 opções da medida provisória 927 e 2 opções da medida provisória 936. A 927 tem os cânones dela. As férias têm os prazos, o banco de horas tem os prazos. Mas se for usar a 936, o máximo é de 90 dias. Então, ela pode fazer 60 de suspensão e 30 de redução, 30 de redução, 30 de redução e 30 de suspensão, em blocos que totalizem 90 dias. Eu acho que foi uma solução, inclusive, equânime para evitar um drama de ficar 150 dias sem saber o seu destino. Benefícios vão ser mantidos e nós não sabemos o que é benefício. A palavra benefício é genérica e eu vou de novo caminhar nos ombros do Amaury Mascaro, que tem um texto famoso que foi publicado quando houve a reforma da CLT em 2001, que foi inserido o parágrafo 3º no artigo 458, para aclarar aquela situação de plano de saúde, carro, telefone, que não deveriam mais ter natureza salarial. 458, acho que é parágrafo 3º. Bom, já vamos pegar aqui. Ele tem os benefícios que a Amaury Mascaro chama de assistencial. Então, a gente pega o que está lá e tem que ser mantido. Se a empresa custeia escola de criança, plano odontológico, plano de saúde, eles têm que ser mantidos, porque são benefícios indiretos no conceito. É parágrafo 458, é longo, né? Parágrafo 2º. Vocês se lembram, eu só estou refrescando, insumos do trabalho, equipamentos, vestuário, a questão do telefone celular, carro, apartamento, né? Assistência médica, hospitalar, previdência privada e vale cultura até mesmo, né? 458, parágrafo 2º. Esses benefícios devem ser mantidos. Todavia, a doutrina identifica a existência de benefícios condicionais e benefícios não condicionais, a saber, benefícios fixos, mas que são pagos independentemente de atingimento de alguma condição, de preenchimento de alguma condição, como plano de saúde, mas benefícios que dependem de alguma condição. O Vale Transporte é um bom exemplo, porque ele é um benefício previsto em lei, é arrecadado dos cofres públicos, todos nós pagamos o Vale Transporte dos trabalhadores, né, que precisam da condução, mas ele depende do deslocamento, ele não é uma dádiva, não é um complemento salarial, ainda que a gente respeite que famílias inteiras existem que dependem do Vale Transporte para fechar as contas do mês. Mas isso é uma circunstância própria da nossa massa salarial baixa, do nosso querido país com as suas vulnerabilidades. Mas o Vale Transporte, ele essencialmente depende do deslocamento. Se vai ter suspensão contratual, não há Vale Transporte. Redução de jornada, há Vale Transporte. Vai haver um drama no Vale Refeição. Já sei de vários dramas que vão surgir. Cesta básica talvez não gere drama, porque vai cair no que eu chamei de benefício assistencial não condicional. Mas o Vale Refeição vai gerar drama. Primeiro que o Vale Refeição, se for o PAT mesmo, o Programa de Alimentação do Trabalhador, está escrito que é para fazer frente aos gastos de refeição na rua, comercial, porque são comidas mais caras do que no recato do nosso lar, são dificuldades que o trabalhador tem de se alimentar em trânsito. Para piorar a situação, existem várias normas coletivas que atrelam o Vale Refeição a
jornada integral. Aqui, o Sindicato dos Comerciários de São Paulo tem uma cláusula que diz: serão pagos tickets para trabalhos em sábados, domingos e feriados, e não para trabalho durante a semana. É um vale-refeição, assim, complementar, uma coisa diferente. Esse daí provavelmente se perdeu. Se a pessoa ficar em casa, não tem sábado e domingo, se tiver redução de jornada durante a semana e não trabalhar em fim de semana. Já vi também norma coletiva que fala: será pago o ticket de refeição se houver horas extras. Independente se for 1 hora extra ou 2, a empresa tem que custear um ticket de refeição. Esse provavelmente se perdeu também. Se você encontrar uma norma que fala o vale-refeição é devido independentemente do trabalho, ou for uma cláusula genérica, ainda pode ser. Mas pelo PAT, a pessoa vai perder. Eu acho que é um dilema. Também já chegou ao meu conhecimento a taxa de manutenção de uniforme. A reforma trabalhista diz que o uniforme é azar do empregado, ele que lave, mas vários sindicatos conseguiram inserir cláusula de pagamento de 30, 40 reais por mês pela limpeza do uniforme em residência. Esse eu acho que caiu por terra também, se você vai ficar em casa, né, na suspensão. A redução ainda dá para a gente conversar. Quem gosta de cálculo de liquidação, como eu, atenção, diretor de secretaria e assistente, não cai o avo do 13º e das férias, continuam a ser computados. Em dezembro de 2020, o trabalhador deve receber o 13º integral, porque é uma suspensão imprópria, como eu dizia. Manteve o contrato, recebeu uma rede de segurança, recebeu benefícios, os 12avos devem ser mantidos. Não tem sentido nenhum a gente dizer que são excluídos, porque não são faltas injustificadas e não são situações análogas à licença previdenciária, afastamentos médicos lá das férias. Então, o período aquisitivo de férias continua em marcha. A suspensão contratual é gravíssima. O salário é jogado ao chão e vira zero. O empregado deve bater as portas do seguro-desemprego. Então, há uma situação, não sei como poderia dizer, uma exortação, uma ênfase que a medida provisória diz para que a empresa, se puder, pagar uma ajuda de custo para os empregados. Eu sei que é salário camuflado, mas é uma ajuda de custo porque o empregado está ou ocioso ou com a redução de jornada. Essa ajuda de custo é bem-vinda, ela é um complemento muito salutar, de modo que alguns trabalhadores poderão receber 3 parcelas, receberão 3 rubricas, né? Receberão o seguro-desemprego, a ajuda de custo e ainda poderão, no caso da redução de jornada, receberão o salário daquilo que sobrar. Por isso que podem ser 3 rubricas, ou 2, ou só o seguro-desemprego. No pior caso de todos, que é a redução, a suspensão total, sem ajuda e sem jornada residual, né? A ajuda de custo é tranquilamente acumulável com o salário na redução e com o seguro-desemprego, não haverá problema, e ela pode ser paga em qualquer das hipóteses. Ela é facultativa para na redução de jornada, ela é facultativa, sempre. A empresa pode, aquele exemplo lá de 4 mil, que a pessoa caiu para 3, caiu para 2, a empresa pode completar 500 reais, pode fazer algum ajuste. No caso da suspensão contratual, ela é facultativa para as pequenas e médias empresas, e ela passa a ser obrigatória para as grandes empresas, porque se considera que uma multinacional, uma grande empresa, pode atravessar a pandemia, mas os cofres públicos, ao pagar o seguro-desemprego, esperam que ela entre também com um sacrifício. Então, foi fixado um conceito de que grande empresa é aquela que faturou, que teve receita bruta superior a 4 milhões e 800 mil reais no ano anterior. Essas empresas, obrigatoriamente, devem pagar uma ajuda de 30% do 30% do salário para o empregado em suspensão, né? Entenderam que é em suspensão, na redução é sempre facultativa. A ajuda de custo é indenizatória, né? Não gera encargos. E para terminar o meu raciocínio, eu quero fazer um comentário sobre uma figura extraordinária que foi inserida lá, que a gente talvez não tivesse pensado. O que fazer com o pobre coitado do trabalhador que estava há 2 meses da aposentadoria,
ou há 2 meses de conseguir aposentadoria por idade, ou a gestante que estava com 8 meses de gravidez e veio a suspensão contratual. Se ela teve a suspensão, não tem salário, não tem recolhimento previdenciário. A Previdência não concederá a aposentadoria para esta pessoa. Percebendo isso, a medida provisória rapidamente inseriu a figura do segurado facultativo, permitindo, pelo menos, que se recolham aqueles meses faltantes. Bom, vai aí uma dose de falta de realidade imaginar que um empregado sem salário, premido pela circunstância, ainda tenha dinheiro para custear como segurado facultativo. Mas também não sejamos assim tão cruéis, que foi uma solução encontrada para tentar fazer uma ponte entre a suspensão e o meu sonho de ter o benefício previdenciário. Eu acho válido o esforço, talvez a própria empresa ajude a custear isso, acho que seria digno se a empresa oferecesse, ainda que seja o salário de contribuição do salário mínimo, né, para tentar fazer essa ponte. O problema é que o facultativo não é o mesmo que o obrigatório. Então, eu fiz uma defesa apaixonada numa apresentação pedindo que o INSS não crie obstáculos, por exemplo, com carência para gestante, porque a segurada facultativa tem carência de 10 meses para o salário maternidade, a segurada empregada, rural e doméstica não tem. E eu estou com medo disso, eu estou com medo do INSS depois barrar gestantes e barrar os aposentados, sob o fundamento de que o facultativo tem outros cenários lá na lei previdenciária. Então, eu deixo vocês apenas com isso. Acho que o governo federal deve tomar pulso da situação do facultativo, mas eu não me iludo, assim, não me ufano que haja tanta facilidade assim para os facultativos. Deixa eu ver um comentário aqui dos colegas com relação às perguntas. Poderia, ao fim da suspensão, a empresa o Giovanni falou o avesso do avesso do avesso na hora que eu falei o não, 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 né? Mas tá certo, eu acho que Caetano Veloso concordaria comigo que o avesso do avesso do avesso dá o justo, né? O não, 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 não dá o sim. Eu acho que eu já respondi que o colega falou todos os benefícios. Deixa eu voltar no ponto certo, peraí. A Flávia falou que se entende por todos os benefícios. Então, eu fiz um comentário que todos os benefícios incluem os condicionais e os não condicionais. Igor, eu falei, exaurido o prazo de 90 dias, pode fazer uma redução pelo 7º, sexto? Sim, eu tenho sustentado, então, Igor deve ser outro Igor, né, o Igor 84, que pode depois mesclar com o artigo 7º, inciso 6º, sem nenhum problema. A expressão benefício eu mencionei, já antecipei a resposta da Flávia do conceito de suspensão, ou suspensão parcial, Jorge disse, e eu usei a expressão da Mauri Mascaro, que é suspensão imprópria. Aline pergunta, ao fim da suspensão, a empresa pode passar para redução? Sim, já respondi, desde que totalize 90 dias. Obrigado para a Flávia e para a Aline. Pode fazer férias? Sim, as férias não entram na conta. Se quiser misturar os 90 dias dessa angústia e depois férias lá de 30, ou férias até de 60, pode, porque são situações distintas. Obrigado. Alimentação in natura no refeitório da empresa, esse benefício condicional, Daniela. Eu não vejo como obrigar a empresa a abrir o refeitório para fornecer a refeição de quem vai ficar em casa. Então, o prazo máximo dessa mistura é de 90 dias, tá certo, a doutora Leia falou, e a refeição in natura, ela tem o mesmo sentido do PAT. Aliás, ela é o PAT, que é fazer o refeitório da empresa para as pessoas que estão lá na empresa. Quem faltou naquele dia, ou quem está em licença, ou quem está afastado, não fala. O auxílio escola. Bom, o auxílio escola, Viviane, é o seguinte, se for valor cheio, a empresa paga. Se for mediante reembolso, eu já vi isso também, mediante reembolso ou comprovação, e a escola reduziu o valor ou suspendeu o valor, a empresa não vai reembolsar. Tudo isso depende muito de como a norma coletiva foi redigida. Isso vem à tona coisas que a gente nem imaginava que existisse, né? Saber como está redigido. Vocês querem um item terrível que eu não sei resolver? Plano de saúde, que é benéfico, todo mundo almeja ter, que está escrito na norma coletiva, que é um percentual do salário base. Então, tem gente agora pagando talvez mais
o percentual do salário base do que está recebendo de salário. Não está escrito que é um percentual do ganho, e isso vai ter que ser repactuado. Alguns planos de saúde são valor fixo, que o empregado custeia com valor fixo. Mas é um drama, você não tem mais o salário base, mas ele ainda serve de base de cálculo para o custeio do plano, que é tão importante, você não pode abrir mão do plano. Problemas da forma como a redação foi feita, né, como a cláusula foi redigida. Recolhimento previdenciário, Givaldo, a ajuda de custo, recolhimento é zero, o resíduo de salário que sobrar recolhe a previdência e o segurado poderá contribuir facultativo. Acho que eu já respondi também, né? Leonardo, o benefício emergencial parece o seguro-desemprego, em tudo e por tudo. Então, mas depois ele vai perder seguro? Não. Obrigado pela sua pergunta, eu ia falar amanhã, Leonardo, mas é assim, o auxílio emergencial não tem carência e pré-requisito. Já se perguntou isso também, se o empregado tem um mês de casa e vem a pandemia, se ele for mandado embora, ele não é beneficiado pelo seguro-desemprego porque tem a carência. Mas se tiver a suspensão, ele recebe porque o benefício emergencial teve essa vantagem. A colega Rosinalva lembrou do período de graça, mas o período de graça na Previdência, ele é para, assim, o auxílio-doença, se a pessoa se machucar, não vão dar aposentadoria para a pessoa que não fechou o número de contribuições. O período de graça serve como uma extensão de alguns poucos assuntos. Obrigado, Rebeca, pelo seu carinho, e agradeço a todos de novo pela proteção. Sim, a Rosinalva falou se a gestante não pegaria o período de graça. Rosinalva, ela pega o período de graça, mas a empresa tem que pagar o salário maternidade e depois se ressarcir. É assim que funciona, né? O meu medo é que na hora dela se ressarcir, o empregador, período de graça é depois que ela é mandada embora. O que eu estou querendo dizer aqui é que o empregador suspende o contrato de trabalho, coloca a gestante na licença maternidade, quando ele vai se ressarcir, o INSS glosa dizendo que a moça estava como segurada facultativa, uma situação cerebrina que vai surgir. Algumas empresas nem estão colocando gestante nesse rol para evitar esse problema. Período de graça é se a gestante for mandada embora. Aqui a gestante está trabalhando sem recolher previdência. Não tínhamos pensado nessa hipótese antes, né? Muito obrigado, desculpe-me algum exagero. Foi importante separar a medida provisória 936, espero que tenham apreciado a explicação dos nós da redução de jornada e dos nós da suspensão contratual. Convido-os a voltar amanhã, dia 7 de maio, pontualmente às 10, para a gente decifrar o enigma desse tal de benefício emergencial. Vamos ver como ele consegue nos ajudar numa época tão difícil como essa que a gente vive em 2020. Obrigado, Andréia, obrigado a todos e até amanhã.